Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vamos orar. Santo Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra, pois somente a leitura da Tua Palavra já nos abençoa, já nos desafia e também nos conforta. Agora recebemos a Palavra do Senhor, pedimos que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações de tal maneira que ela cumpra todo o propósito para o qual o Senhor a designou. Ó Deus, nesta manhã, que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor fale aos nossos corações. E nós fazemos isto, Senhor, para exaltar a Ti, mas também para que a Tua Palavra possa gerar frutos em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a recebê-la, tira todo o impedimento da nossa mente, do nosso coração, e glorifica o Teu nome nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando mais um ano, esse é o nosso primeiro culto de domingo do ano de 2024, e estamos saindo agora de uma jornada de festas e celebrações no final de ano, e agora já estamos vivendo esse novo ano com seus desafios. E o cenário no mundo e no nosso país continua a ser um cenário de incertezas, não é? Às vezes, eu converso com pessoas que me dizem: poxa, a gente está vivendo um tempo de tanta incerteza, e geralmente eu digo assim: poxa, mas eu já estou vivendo isso há 61 anos, porque nunca foi diferente aqui no nosso país. Tudo aqui sempre foi um cenário de incerteza. E nós estamos vivendo no meio dessa incerteza durante todos esses anos. E se há uma coisa certa, é que até aqui o Senhor tem nos mantido, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado a sua graça. Antes mesmo de nós conhecermos o Senhor, Ele já cuidava de nós, Ele já operava nas nossas vidas. Não pense você que Deus te chamou quando você um dia levantou a sua mão para Cristo. Ele te chamou desde que você foi concebido no ventre da sua mãe. Esse chamado foi materializado, foi concretizado no dia em que você recebeu, né, um desafio de uma igreja onde você esteve, uma cruzada evangelística, ou talvez até na sua própria casa, onde você levantou a sua mão e entregou a sua vida a Cristo. Mas o chamado de Cristo na sua vida, ele acontece desde que você existe. Então, desde então, o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades, e Ele encaminhou a nossa vida de tal forma que nós pudéssemos chegar a conhecê-lo, e que Ele pudesse nos salvar com sua graça e bondade. E então, por isso, Ele nos trouxe a sua presença, e agora estamos aqui. E não há razão, irmãos, para nós depositarmos a nossa confiança e as nossas expectativas em nenhuma outra pessoa, a não ser na pessoa de Deus. Porque todos os governantes deste mundo, por mais
bem intencionados que sejam, por melhores que sejam, por melhor que seja o trabalho que eles façam, nenhum deles poderá trazer para o nosso coração a segurança e a certeza que só Deus pode trazer. Então, as nossas certezas não podem depender do sistema, não podem depender das circunstâncias, não podem depender de governantes, não podem depender nem da igreja, nem dos pregadores. A nossa certeza só pode depender de Deus, da palavra de Deus, porque Deus é o único que não falha, e tudo que Ele diz, Ele cumpre, Ele faz, sem cair um tio, uma vírgula da sua palavra. Você já conheceu algum homem assim? Que fosse fiel completamente às palavras que diz? Eu nunca conheci, e tenho certeza que nunca vou conhecer. Então, o único homem que veio a este mundo e cumpriu tudo o que disse foi Cristo. E Ele é o único para o qual nós devemos olhar e no qual devem estar as nossas expectativas. É nele que estão as nossas certezas. Então, a primeira carta de João fala sobre isso também. João, ele se ocupa basicamente de refletir sobre a nossa condição como filhos de Deus. E esse é o pano de fundo da sua carta. E ele vai refletir sobre isso e vai destacar uma série de coisas importantes que o cristão precisa saber na sua caminhada com Deus, a fim de que ele viva uma vida suprida, dirigida, orientada, uma vida abençoada na presença de Deus. Então ele destaca o seu testemunho pessoal, logo no início ele diz, olha, o que vimos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, o verbo da vida, aquele que era desde o princípio, é esse que nós anunciamos a vocês. Então João, ele já começa a sua carta mostrando que a nossa relação com Deus não pode ser uma relação apenas de ouvir falar, ela precisa ser uma relação vivida, experimentada com Deus. Nós precisamos não apenas saber sobre Deus, mas conhecer esse Deus realmente como nosso Pai, como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. Então não basta a gente apenas conhecer e saber sobre, mas nós precisamos viver um relacionamento com essa pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, seu Filho. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que as pessoas na igreja estão terceirizando a sua fé e a sua experiência com Deus. Então, elas vão para a igreja muitas vezes na expectativa de ouvir da experiência de outra pessoa, não é, que diz que tem uma vida de profunda intimidade com Deus, e às vezes essa pessoa volta para casa feliz porque ouviu a experiência de outro. Mas e a sua experiência? E a sua própria vida? E o seu relacionamento pessoal com Deus? Então João começa, já nos primeiros versículos da sua carta, ele já começa a mostrar como é pontiaguda a sua mensagem, como a sua mensagem fere o nosso coração, mas para curar, para sarar, para restaurar. Então ele escreve com o objetivo de produzir nos filhos de Deus, ele chama de uma alegria completa, que seria uma alegria madura, uma alegria consciente. E a nossa fé, irmãos, precisa ser uma fé consciente, porque se não for, nós não teremos nenhuma certeza que nos dará sustento, suporte para nós seguirmos em frente, independente das circunstâncias ao redor. Então, o Filho de Deus precisa ter essas convicções. Convicção de que, por ser ele Filho de Deus, ele não vive pecando, ele não pode viver pecando se ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, ele não pode amar o mundo. Essas coisas João está dizendo desde o primeiro capítulo. Ele não teme o maligno. Ele também, como Filho de Deus, tem confiança em suas orações, que de fato elas são ouvidas por Deus. Então são várias certezas que João vai mostrando aqui, que como filhos de Deus nós precisamos ter, mas para isso precisamos conhecer esse Deus, conhecer a sua palavra, ter uma experiência pessoal com Ele, que nos faça realmente participantes da vida de Deus e faça com que Cristo participe da nossa vida neste mundo. Então, mais do que qualquer outra coisa, ele pretendia incutir na mente dos seus leitores 3 certezas.
A primeira delas é a certeza do amor de Deus. A certeza do amor de Deus. A segunda é a certeza de que nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus regenerados, nós somos capazes de viver neste mundo praticando a justiça. Praticando a justiça. E terceiro, a certeza de que nós podemos sobreviver às seduções, às tentações e os ataques deste mundo. São as três certezas que João quer comunicar. E eu convido você a meditar comigo nesse pequeno texto que nós lemos, apenas nesse versículo. Nós temos aqui muitas coisas para pensar. Então, ele resume o que nós acabamos de afirmar, e nós vamos olhar para esse texto agora, e é fundamental que a gente perceba a força das palavras de João, não é? Então ele começa dizendo: vede que grande amor Deus tem para conosco. Que grande amor o Senhor nos tem concedido. Essa expressão é usada na Bíblia para dar a ideia de espanto, de admiração. Quando Jesus está operando milagres e pregando, né, o capítulo 8 de Mateus e verso 27 diz que as pessoas ficavam admiradas com a sua autoridade para pregar, com a sua autoridade sobre o vento e o mar. Também Marcos capítulo 13, versículo 1, diz que o povo se admirava, Jesus se admirava, dos judeus, pelo tamanho da sua incredulidade. E também os judeus se admiravam com as obras, o tamanho da construção do templo, a beleza da construção do templo. São palavras que têm o mesmo significado, o mesmo peso. E no caso de João, a intenção que ele tem é mostrar como esse amor de Deus por nós é diferente. Diferente do amor que nós conhecemos neste mundo. Porque a ideia que nós temos de amor é uma ideia distorcida do ponto de vista daquilo que a Bíblia chama de amor. O amor de Deus é um amor, antes de tudo, admirável. E é isso que ele diz, né? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Veja quão admirável é esse amor de Deus. Ele é totalmente inesperado. É um amor surpreendente. É um amor dedicado àqueles que não merecem. É um amor incondicional, porque ele não depende de quem o recebe, mas de quem o dá. E essa é uma das questões mais difíceis para nós entendermos a respeito do amor de Deus. Porque nós sempre conseguimos admitir que Deus ame pessoas que nós julgamos serem normais, né? Aquelas pessoas que são pecadores comportados. Mas quando nós ouvimos falar que Deus salvou alguém que estava num estado de perdição, que nós julgávamos ser irreversível, muitas vezes nós duvidamos que realmente aquela pessoa tenha sido transformada. Porque o nosso modo de amar é escalonado. Nós temos escalas para amar. Então, a gente muitas vezes diz: isso aqui eu posso perdoar, mas aquilo não. Porque, assim como nós temos escalas para amar, também temos escalas para perdoar. Mas eu digo a você, Jesus veio a este mundo para amar igualmente a todos aqueles a quem ele veio salvar. E ele veio a este mundo com a disposição de perdoar igualmente a todos aqueles que ele veio salvar. Então você tem ali Nicodemos, que é um mestre da lei, José de Arimateia, que também era membro do Sinédrio, dois homens respeitáveis, né, da cúpula intelectual de Jerusalém, da alta sociedade de Jerusalém, que creram em Jesus, mas jamais manifestaram isso publicamente. Só o fizeram depois que Jesus morreu. E você tem Maria Madalena, uma mulher que tinha um demônio para cada fio de cabelo, uma mulher totalmente perdida, mas que assumiu a sua fé em Cristo de uma maneira extraordinária, sem medo de ser discriminada, sem medo de ser criticada, enfim. Então, irmãos, o amor de Deus é diferente.
O amor de Deus é incondicional. E louvado seja Deus por isso. Porque isso me dá esperança. Me dá esperança. Mas João também diz que esse amor nos tem sido concedido. E nessa frase o verbo está no tempo perfeito, o que mostra que o status de filho de Deus é um dom permanente, é consumado. Então, quando Jesus diz ali, está consumado na cruz do Calvário, ele está dizendo que toda a obra necessária para a nossa salvação foi consumada na cruz do Calvário. Isso significa, irmãos, que Jesus não está tentando nos salvar. Ele nos salvou. Nós somos salvos. Nós vamos para a glória celestial. Nós somos filhos de Deus. Estamos justificados na presença do Senhor. E ponto. Mas, na nossa caminhada nesse mundo, o processo de aperfeiçoamento da nossa vida vai seguir até o dia da nossa morte. Ou até o dia em que Cristo vier e nos levar para junto dele, de um modo ou de outro. Então, sim, a Bíblia fala que nós somos salvos, ela diz que nós estamos sendo salvos, e ela diz que nós seremos salvos. De que modo? Nós fomos salvos porque a obra de Cristo foi completa por nós e suficiente para a nossa salvação. Nós estamos sendo salvos porque a cada dia o Senhor aperfeiçoa em nós a sua obra. E nós seremos salvos definitivamente quando vier a consumação do reino, quando nós já não teremos mais a possibilidade de pecar. Então, a obra de Cristo em nossas vidas é uma obra consumada. Ele já concretizou tudo o que ele devia fazer por nós, irmãos. Além disso, João também destaca o fato de nós termos sido feitos filhos de Deus. E aqui nós temos dois sentidos, né? Nós temos o sentido jurídico de filhos de Deus, que ele diz que nós somos legalmente constituídos por Deus como seus filhos. Nós fomos adotados, sim, mas de modo que essa adoção faz de nós legitimamente filhos de Deus. E nesse aspecto está envolvida a doutrina da justificação, que nós já mencionamos aqui, somos justificados, fomos declarados justos. Vamos falar mais sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas também como filhos naturais, nascidos de Deus, em sua família. Nascidos de Deus é uma terminologia muito importante na mensagem de João, e ela vai aparecer em vários momentos dessa carta. Ele tem uma constante preocupação de demonstrar que o renascimento em Cristo é algo verificável na vida do crente. Se a pessoa nasceu de novo, nós poderemos observar isso nas suas ações e nas suas palavras. Então, para João, não tem esse negócio de ser crente no domingo e na segunda ser pagão. Não. Para ele, ou você é crente ou não é. Ou você nasceu de novo ou não nasceu de novo. E as suas obras vão mostrar isso. As suas palavras vão mostrar isso. Então, veja que há um aspecto muito prático naquilo que João escreve. Né? E a quarta expressão que ele usa, ele diz, por isso o mundo não nos conhece. O que João quer dizer com isso? Que o fato de alguém se tornar cristão, filho de Deus, traz como uma de suas consequências uma relação conflitiva com esse mundo. E João está sendo fiel ao que ele já havia escrito sobre as palavras de Jesus no quarto evangelho, quando o Senhor disse, o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, ele odiou a mim. E se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. João capítulo 15, 18 e 19. Então, meus irmãos, se nós temos a esperança, a expectativa, melhor dizendo, de viver uma vida com Cristo, mas ao mesmo tempo viver uma vida em paz com este mundo, não vamos conseguir. Não significa que nós temos que ser odiosos, que nós temos que nos fazer odiosos para que a palavra se cumpra em nós. Não, nós precisamos ser gentis, educados com todos. Nós precisamos ser pessoas do bem, da paz, que procuramos a paz em todos os momentos, porque bem-aventurados são os pacificadores.
Mas, ainda assim, o fato de nós estarmos em Cristo e de nós decidirmos viver uma vida de fidelidade ao Senhor, isso trará um choque entre nós e o sistema deste mundo, porque esse mundo é caído. Esse mundo vive conduzido pela corrupção e o pecado, irmãos. A palavra mundo aqui deve ser entendida como esse sistema injusto no meio do qual nós vivemos. Esse mundo cruel, corrupto e muitas vezes até demoníaco que rege, né, esse sistema que rege o mundo que nós vivemos. E na Bíblia, esse sistema é sempre representado por um determinado grupo. Então, no tempo de Jesus, ele era representado pelas autoridades religiosas de Jerusalém, que tinham ali a sua preocupação em manter o seu status, né, dentro da sociedade judaica, mas sob o domínio dos romanos. Então eles tinham a simpatia dos romanos porque eles mantinham o povo apaziguado com a sua religiosidade morta, formalista, mas que funcionava. E é por isso que Jesus, quando veio, não pôde ser aceito por eles, porque Jesus veio trazer a verdade. E a verdade, meus irmãos, não serve para este mundo. Não serve. Então, a geração dos filhos de Deus é de natureza sobrenatural, espiritual, enquanto o mundo que nos cerca é um mundo natural, temporal, materialista, é um mundo provisório, pragmático, é um mundo imediatista. Então, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parecem loucura. 1 Coríntios 2, verso 14. Aí você começa a ler os evangelhos, e você vê Jesus ali no início do seu ministério, sempre acompanhado por multidões. Curava, libertava, ressuscitava mortos, multiplicava pães. Mas quando ele começa a dizer, olha, o meu reino não é deste mundo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Negue a si mesmo. Aí a multidão começa a diminuir. Não é? Mas até o momento que ele entra em Jerusalém, ainda a multidão está ali, né, dizendo, hosana nas alturas, agora vai acontecer, porque ele vai entrar em Jerusalém, e as autoridades romanas vão confrontá-lo, e ele vai fazer aqui um espetáculo de poder, e vai nos libertar do domínio romano, e vai ser uma bênção. Mas ele não fez isso. E dali a uma semana, aquela mesma multidão que dizia, hosanas nas alturas, hosanas ao rei que vem, como filho de Davi, estará dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, o mesmo Cristo, a mesma multidão. O que mudou? O que mudou foi que elas entenderam que Cristo não veio para fundar um reino neste mundo. O reino dele é um reino espiritual, não é daqui. Então, irmãos, igualmente a nossa vida neste mundo é uma vida de desafios, porque nós estamos vivendo em meio a um sistema que bate, confronta com aquilo que Cristo nos chamou a fazer e a viver. E esse sistema, as pessoas que vivem nele, elas são sempre conduzidas pela natureza decaída, pela mente do velho Adão, do primeiro Adão. Então, essas três verdades vão surgir aqui na instrução desse texto. Primeiro, o amor de Deus por nós é algo espantosamente e assombrosamente real. Segundo, esse amor se mostra pela forma como nós fomos elevados à condição de filhos de Deus. E terceiro, esse nosso novo status, essa posição que nós ocupamos como filhos de Deus, ela nos leva a uma rota de colisão com o sistema deste mundo em que vivemos. Então, eu quero agora esmiuçar um pouquinho mais sobre essas três certezas, e aqui nós vamos já partir para a conclusão dessa nossa breve reflexão. A convicção que João tem do amor de Deus não se baseia nos poemas gregos. E olha que havia belíssimos poemas gregos falando do amor.
não era uma expressão de afeto humano. Ele não está pensando aqui em qualquer coisa sensível, como sentimentos, né? Ainda que isso tenha o seu lugar. João tem a certeza do amor de Deus por uma coisa, por uma verdade muito prática, muito clara. Ele diz: nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Então, por que João crê piamente no amor de Deus? E por que ele descreve esse amor de uma forma tão sublime? Porque Deus fez algo prático para provar que nos amava. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, se nós amamos a Deus, não estamos fazendo nada que Deus não tenha feito primeiro em nos amar. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou. E porque o seu amor por nós nos leva a amá-lo, não como iniciativa humana, natural, mas como algo que vem do próprio Deus. Então, irmãos, não é uma intuição do divino, como as religiões orientais gostam de falar. O que nós vemos aqui é a livre determinação da graça de Deus de vir na direção do homem caído para salvá-lo. O que esse fato deixa claro para nós é que a posse do amor de Deus, essa posse que nós temos do amor de Deus, entenda a posse aqui de uma maneira correta. Eu não estou falando que o amor de Deus pertence a cada um de nós individualmente. Não, o que eu estou dizendo é a respeito de nós termos esse amor dentro de nós, vivendo dentro, existindo dentro de nós e nos levando a viver por esse amor. Essa condição, ela vem da decisão sacrificial de Jesus, o Filho de Deus, de assumir a nossa dívida. Assumir a nossa dívida. Para que Ele pudesse desviar de nós, ou como na linguagem de João, propiciar a ira de Deus, que se destinava a toda a humanidade. E essa condição está presente no ensino de João desde o princípio, lá no capítulo 3, versículo 36 do seu evangelho, ele vai falar sobre isso. Então, o amor pregado por João é um amor que se compromete, é um amor que suja as mãos para poder amar. Não é aquele amor no escritório, é um amor concreto, que se humilha, que sangra, que sofre, é um amor que chora, que ri, é um amor que se doa, que se compromete, que abre a mão. É como o pão que se lança sobre as águas. Então aqui se encontra a consistência e a coerência do amor de Deus. Jesus, em tudo que Ele fez e viveu neste mundo, Ele mostrou esse amor para nós e por nós. Então, irmãos, todas as vezes que você tiver dúvidas sobre o amor de Deus, olhe para a cruz e pense que devia ser você, mas foi Ele, sozinho, que subiu ali para pagar o preço pela sua redenção. Mas olhe também para a glória celestial que está por vir, onde nós viveremos na presença de Deus. Veja ali uma mesa preparada para a festa e pense que devia ser só para Cristo, mas também é para nós, porque Ele veio comprar para nós um lugar, a sua mesa, com o seu sacrifício na cruz. Amém, irmãos? Então, tenha certeza do amor de Deus, nunca duvide do amor de Deus. Se você está orando há muito tempo por uma questão e Deus ainda não te respondeu, não é porque Ele não te ama. Talvez Ele não tenha te respondido justamente porque Ele te ama. Entenda que o amor de Deus não é um amor sujeito a condições, a circunstâncias. E se Ele não respondeu ainda a sua oração, quem sabe até Ele respondeu e você não percebeu, mas se Ele não respondeu a sua oração, é porque Ele está no processo de ouvir aquilo que você pediu a Ele. E esse processo pode levar um dia, 2, 1 ano. Não é quantas pessoas oraram aí por 20 anos pela conversão de alguém, mas Deus sempre faz tudo certo na hora certa.
Então, a segunda certeza que nós precisamos ter é que nós somos capazes de praticar a justiça como filhos de Deus. João está absolutamente certo de que os filhos de Deus são capazes disso. Ele vai dizer aí no capítulo 2, verso 29, se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Nascido de Deus. Irmãos, uma das coisas que mais chama a nossa atenção nos nossos dias é como a igreja evangélica faz tanto barulho. Ela aprendeu a criar situações e circunstâncias onde as pessoas sentem aquela emoção, aquela experiência emocional, e elas saem dali felizes e vão para as suas casas. Mas muitas dessas pessoas, quando chegam na segunda-feira no trabalho, elas não têm nenhum compromisso com a justiça. Elas mentem, elas enganam, elas traem, elas fazem coisas do arco da velha, como se dizia antigamente. Mas no domingo elas voltam para a igreja para ter um novo momento com aquela emoção. Meus irmãos, não há nada de errado com a emoção. Mas a emoção não é tudo que nós precisamos buscar na presença de Deus. Nós precisamos buscar transformação realmente da nossa vida, para que nós sejamos crentes no domingo e na segunda também. E lá no trabalho, na repartição onde nós estamos, as pessoas possam identificar em nós pessoas corretas, que praticam a justiça. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui receber uma indenização e cheguei lá, naquela época ainda se usava cheque, Hoje em dia cheque não se usa mais, mas naquela época ainda se usava cheque. E o cheque tinha uma determinada importância, e quando eu recebi, eu conferi o dinheiro ali no caixa, tinha vindo tipo R$100 a mais, mas R$100 naquela época era... Na verdade, eu nem sei se era real, porque a nossa moeda já mudou tanto que eu não lembro mais. Mas era uma diferença grande. E eu disse para a menina do caixa, olha, você me deu a mais, porque olha aí o valor do cheque. Aí ela falou, sim, realmente. Aí ela disse assim para mim, o que você quer que eu faça? Eu falei, o certo é você devolver o dinheiro para o caixa. Isso vai me dar muita dor de cabeça. Eu falei, mas eu não posso levar esse dinheiro, minha filha, porque não é meu. E ela fez uma cara tão feia que quase que eu botei o dinheiro no bolso e levei para casa. Mas o Senhor não permitiu que eu fizesse isso. Irmãos, ao longo da minha vida, nem sempre foi assim. Já houve momentos em que eu tirei vantagem quando não devia. Não sou perfeito, não, muito pelo contrário. Mas naquele momento, pela graça de Deus, a consciência falou mais alto. Mas veja, as pessoas não reagem bem a isso. Elas acham que você quer ser mais justo do que os outros, que você quer ser mais santo do que os outros. Quando você diz para um colega de trabalho que você não vai fazer aquilo que ele sabe que é errado, mas faz, ele diz, você quer ser melhor do que os outros. Porque o mundo não está acostumado com a justiça. Todo mundo pede justiça, não é verdade? Mas ninguém pratica a justiça, irmãos. É por isso que eu sempre digo aqui, quando você orar, não peça a Deus para fazer justiça. Ore conscientemente. Porque se você estiver numa situação em que o que você quer não é justo, então não peça a Deus para fazer justiça. Porque se você pedir, só Deus sabe o que Ele vai fazer com você. Então peça a Deus, Senhor, que o Senhor faça aquilo que for o meu direito. Quando eu oro por questões na justiça, eu nunca oro, Senhor, dá o ganho de causa para o teu filho e para a tua filha. A minha oração é sempre, Senhor, o que for direito do teu filho e da tua filha, conceda pela tua graça, que nada lhe seja retido. E ponto. Porque às vezes a gente quer pleitear causas que não são justas. Então, irmãos, os filhos de Deus praticam a justiça. Pelo menos se esforçam
para praticar a justiça sempre, em todas as situações. Entende isso? Então, aqui nós temos uma série de verdades que são inegociáveis em relação à paternidade de Deus. A primeira é que o conceito de paternidade, ele se funde com o conceito de regeneração. Os filhos de Deus são todos aqueles que foram regenerados, que nasceram de novo em Cristo por meio do Espírito Santo. Aquelas pessoas que creram em Jesus e Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, mas essa feitura, como já foi visto, não ocorre por meios naturais, mas é uma obra do Espírito. Então é o mesmo princípio aplicado na conversa de Jesus com Nicodemos. Ele disse: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E o mesmo vale para a prática da justiça. Ninguém pode praticar a justiça se não nascer de novo. A segunda verdade importante sobre a paternidade de Deus é que é um tipo de relacionamento, né, dos filhos regenerados com o Pai Celestial, que segue o padrão do Filho amado e primogênito de Deus. Nós podemos observar, irmãos, essa verdade na oração que Jesus ensinou aos discípulos. Jamais nós vamos encontrar nos escritos daquela época algum traço de intimidade entre Deus e o seu Filho, como o povo judeu praticava. Nenhum judeu chamava Deus de meu Pai. Sempre a paternidade de Deus foi vista como algo genérico. Como a gente diz hoje, não é? Aquele também é filho de Deus. Não é? Ou então todo mundo é filho de Deus. Mas ninguém orava da maneira como Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, quando a primeira palavra que ele usa é justamente o Abba, que é uma expressão de intimidade que era usada pelas crianças israelitas quando se referiam ao seu pai. Então, não é uma coisa infantil, é algo que transmite intimidade, que transmite a presença real de Deus no momento em que nós estamos falando com Ele. E é por isso que ele começa a oração com esse termo, né? Meu Pai. Assim como em outros momentos ele também vai usar a mesma expressão, Mateus 11, 27, por exemplo, e em outros momentos. Então, um autor chamado Joaquim Jeremias, ele diz que o sentido dessas palavras de Jesus nos mostra o que ele quer dizer por receber o reino de Deus como uma criança, em Marcos 10, 15. Ou seja, só entrará no reino de Deus aquele que puder se referir a Deus como Abba, ou seja, aquele que reconhece que Deus é o seu Pai, que tem um relacionamento com esse Deus, como nós dissemos no início, não é só saber sobre Deus, mas é ter um relacionamento com Ele. Então, nós vamos perceber que os discípulos, quando pedem Jesus uma oração, eles pensavam em algo semelhante àquilo que acontecia entre os judeus, uma oração formal que eles pudessem repetir, mas Jesus os surpreende e começa com essa expressão, Abba, ou seja, meu Pai. E é assim que ele ensina os seus discípulos a orar. Então aqui, meus irmãos, tem muita coisa envolvida, tem confiança, tem a rendição incondicional, dependência total, gratuidade, alegria, amor, relacionamento, tem uma série de coisas que estão envolvidas nesse nosso trato com Deus e com a paternidade de Deus por nós. Por isso é que o Filho de Deus é capaz de praticar a justiça, ainda nessa vida, porque ele nasceu de novo, porque ele foi revestido de justiça, porque no seu interior o Espírito de Deus habita e clama, Abba, Pai, e se baseia na vontade de Deus. Não é? A sua justificação não é um faz de conta que sou justo, mas realmente aquele que vive em Cristo foi justificado por Ele. Nós vivemos por meio de Cristo e Cristo vive por meio de nós. Então, viver em Cristo significa amar a justiça, meus irmãos. Cristo foi feito justiça por nós, da parte de Deus. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. É o que João diz. Então, o nosso esforço de praticar a justiça não deveria ser algo pesado para nós.
Jesus derrubou as barreiras que havia nas nossas almas. Ele quebrou os grilhões do pecado que nos prendiam, da corrupção deste mundo. Nós conhecemos a verdade, vivemos na verdade, e ela nos libertou, irmãos. Então, como filhos de Deus, nós temos não apenas a capacidade, mas também a responsabilidade de praticar a justiça. Essa é uma das bem-aventuranças dos Salmos. O Salmo 103, versículo 3 diz: bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. E por último, João também transmite para nós a certeza de que nós podemos sobreviver a este mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4, eu quero ler com você esse texto. Já estamos caminhando para concluir. 1 João 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia. Porque as pessoas acham que, pelo fato de elas acreditarem que coisas boas vão acontecer, elas vencem o mundo porque elas têm fé. Mas o que João chama de fé aqui, irmãos, envolve tudo que nós temos considerado até agora. Envolve a nossa consciência de uma vida com Deus. Envolve o nosso compromisso de praticar a justiça, de andar na verdade, de temer a Deus. Envolve tudo isso e muito mais. Então, observe que a vitória não depende de nós efetivamente. Assim como em tudo na nossa relação com Deus, o trabalho é de Deus. É a graça dele que é o instrumento da nossa fé, é o canal pelo qual essa graça nos chega. Então, o que significa vencer o mundo aqui? Significa sobreviver ao mundo, não se conformar a ele, não ceder ao seu poder de influência. É isso. Então ele diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? O verso 5 do capítulo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? Então aí nós temos a divindade do Filho, a suficiência da sua morte para a remissão dos nossos pecados, a sua ressurreição corporal, a sua ascensão, tudo isso está envolvido na sua obra. Como diz o reverendo Moody, a nossa crença é a nossa espada e o nosso escudo. É com a palavra de Deus, irmãos, é pela fé que nós lutamos e vencemos deste mundo. A vitória sobre o mundo não se caracteriza pela conquista do sucesso e da bem-aventurança material, financeira, não. Isso pode até fazer parte, se for o propósito de Deus para nós. Mas a vitória aqui significa constante fidelidade a Deus diante da sedução e das tentações provocadas diariamente pela vida fácil que o mundo nos oferece. Isso fica muito claro no capítulo 2, versículos 15 a 17, quando João diz: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, não é fácil. Se o José tivesse aceitado a sedução da Potifera, ele teria ficado bem, não teria sofrido nada. Mas será que Deus teria feito o que fez através da vida dele? Não teria. É difícil a gente fugir dessas armadilhas que o mundo traz para nós, do dinheiro fácil, da propina. É isso que nos atrai muitas vezes neste mundo, é a facilidade. Porque nós deixamos de ser crianças, irmãos,
Agora nós compreendemos a verdade. Enquanto éramos pequenos, nós tínhamos tudo que nós precisávamos, não havia preocupações, não havia inquietações, muito menos ambições desmedidas, mas nós crescemos e o próprio sistema nos ensinou a amá-lo e depender dele para conquistar a nossa felicidade. Então, é interessante notar que na carta de João, nós vamos encontrar muitas vezes uma palavra grega, cuja tradução literal seria criancinhas. Ele fala filhinhos, mas a tradução literal seria criancinhas. Praticamente todas as versões bíblicas traduzem como filhinhos, mas o sentido básico seria criancinhas. É certo que essa era a forma carinhosa que ele tinha de se dirigir à igreja, mas não faríamos nenhuma violência se nós tentássemos entender isso como o desejo do coração de João, que os cristãos aprendessem a receber o reino de Deus como crianças. Isso fazia parte do ensino básico de Jesus a todos aqueles que vieram confrontá-lo e que precisavam ouvir dele o ensino da palavra de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não pode ver o rei, né? Porque depois que deixamos de ser crianças e abraçamos uma forma de existência que nos impossibilita, né, de viver como filhos de Deus, só o novo nascimento pode nos salvar. Então nós precisamos nascer de novo. Só entrará no reino aquele que nascer de novo. E a conversão é algo que vai acontecendo à medida em que o tempo passa. Muitas pessoas esperam que o recém-convertido já mostre logo nos primeiros dias da sua caminhada todos os elementos necessários para a sua vida com Deus. Mas é um processo, irmãos. É um processo. Então, se nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus diz, com olhos abertos, nós vamos perceber o quanto ela nos desafia e o quanto ela quer nos levar de volta para o propósito de Deus e a vontade de Deus. E a conclusão é que João espera que nós alcancemos a graça de ver brotar em nós, como filhos de Deus, alegria completa, alegria madura, consciente e consistente. Isso mostra e fala sobre nos alegrarmos em coisas pequenas, mas de grande significado para Deus. E é algo que a gente precisa reaprender, né? Uma das alegrias que nós perdemos é a alegria de vir à igreja. Às vezes, vir à igreja é um sacrifício enorme para nós. A gente tem que fazer força. Principalmente se nós ficarmos ali uns 2, 3 domingos sem vir à igreja. E eu não vou nem falar aqui da obra do diabo, eu não vou nem tocar nesse assunto, eu só vou falar de nós mesmos, do que se passa dentro de nós. E é por isso que a maioria das igrejas hoje está transformando o púlpito num espetáculo, porque as pessoas não sentem mais alegria de ir à igreja pelo culto, pela oportunidade de se reunirem com os irmãos para oferecer culto a Deus. Elas precisam de algo mais atraente, mais chamativo, que traga mais prazer aos olhos, à visão, aos ouvidos. Então, muitas vezes, o nosso púlpito é transformado num palco e o nosso culto num espetáculo. E você sabe o que acontece muitas vezes? Não quero generalizar, eu sei que há exceções, né? Mas o que a gente percebe muitas vezes é que aquela pessoa que vai e gosta do culto, na segunda-feira, ela não mostra frutos de arrependimento. Porque a palavra, muitas vezes, que é pregada, não é uma palavra que mostra para ela o quanto ela precisa ser transformada, mas é uma palavra que vai justamente acariciar o seu ego, justamente aquilo que precisava ser quebrado. Então, João
espera que nós alcancemos esse privilégio, irmãos, de vivermos uma vida com uma alegria madura, que nos faça alegrar nas coisas simples e que tem real valor. A alegria de dar bom testemunho no nosso trabalho, a alegria de poder vir ao culto, a alegria de poder estar em comunhão com os irmãos, a alegria de ver a minha família em paz, porque eu trabalho pela paz da minha família, a alegria de ver a minha esposa contente, feliz, porque eu estou trabalhando para trazer alegria ao coração dela, a alegria de ver o meu marido feliz, porque eu estou trabalhando para fazer com que ele seja uma pessoa alegre e feliz em Cristo. Tudo isso, meus irmãos, é trabalho. Todo mundo quer um casamento bom, um casamento que funcione, um casamento perfeito, mas pouca gente quer pagar o preço para isso. Todo mundo quer o emprego dos sonhos, mas poucas pessoas querem pagar o preço para conquistar o emprego dos sonhos. Então, nós sempre queremos o melhor, mas nunca estamos dispostos a dar o melhor. E eu pergunto a você, nesta manhã, como você está começando esse ano de 2024? Quais são as suas expectativas? Você já parou para pensar se as suas expectativas estão alinhadas com o seu trabalho? Porque nós só podemos esperar colher aquilo que nós plantamos, né, irmãos? Vamos combinar. Às vezes nós temos expectativas que não condizem com o que nós estamos fazendo. O apóstolo Paulo diz que nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Então, o simples fato de nós virarmos um dia no calendário e do dia 31 para o dia 1º, não vai acontecer nada de mágico ali, não aconteceu e não vai acontecer, não é? Esse mês todo mundo tem material escolar, IPVA, IPTU e outras siglas, que vão exigir de nós esforço, trabalho, sacrifícios. Mas uma coisa eu digo para você, se há algo que pode mudar na sua vida, é a forma como você vê o mundo, é a forma como você enxerga o seu próprio relacionamento com Deus, se você realmente avançar para um novo momento de Deus na sua vida. O que nós precisamos, irmãos, neste país, não é de um governo melhor. O que nós precisamos é de um avivamento espiritual. Amém. O nosso país está morto espiritualmente. E grande parte da responsabilidade por essa morte espiritual do nosso país recai sobre a igreja. A igreja aprendeu a fazer política, em muitos casos, melhor do que aprendeu a sinalizar o reino de Deus no mundo. Então, nós precisamos nos voltar para Deus e esquecer a política. Nós precisamos nos voltar para Deus e esquecer os engajamentos ideológicos. Irmãos, a nossa ideologia está aqui. É a palavra de Deus. É daqui que nós tiramos os nossos pensamentos, é daqui que nós tiramos os princípios para a nossa vida e aquilo que vai dirigir os nossos passos neste mundo. E eu digo para você, se você é uma pessoa que espera viver um ano de 2024 abençoado e alegre na presença de Deus, então eu digo para você, você só tem 3 certezas para guardar. Primeiro, tenha certeza de que Deus te ama. E com um amor que ninguém neste mundo pode te dar. A segunda, tenha certeza de que você é filho de Deus. E essa filiação, ela traz a você a capacidade de praticar a justiça. Você pode andar um caminho de retidão. Você pode obedecer os mandamentos e a palavra de Deus. Os mandamentos não são pesados. João vai dizer isso daqui, logo no início aqui da primeira carta. Então, não podemos esquecer, irmãos, que nós fomos chamados para dar frutos. Jesus diz isso. E o ramo que não produz fruto é cortado.
Não queremos ser cortados. E a terceira convicção que você precisa ter é que você é capaz de vencer o mundo. Você é capaz de vencer as tentações deste mundo, os padrões equivocados deste mundo, as ideias, os pensamentos distorcidos da realidade. Você é capaz de vencer isso. Então, lembre-se o que nós dissemos no início. Como filhos de Deus, o Senhor nos deu a capacidade de discernir quais são os inimigos de Cristo e da verdade. E isso é algo que a gente precisa ter muito claro para que a gente possa escapar dos laços que a vida traz para nós no cotidiano. E muitas vezes esses laços vêm de situações inesperadas para nós. Então, eu quero orar por você nesta manhã, pelo ano de 2024 na sua vida. Não sei o que você tem esperado, o que você tem planejado, mas eu sugiro a você que se você quer mudanças, então eu sugiro que você comece a mudar. Não espere que a mudança aconteça ali do seu lado. Procure que essa mudança aconteça dentro de você, que você procure mudar a sua maneira de se relacionar com Deus e com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, é muito importante que nós tenhamos essas convicções que a palavra de Deus traz para nós. Eu quero orar por você. Curva sua cabeça, por favor. Nosso Deus e Pai, estamos iniciando mais um ano, Senhor, e temos nos nossos corações expectativas de mudanças significativas nas nossas vidas em muitas áreas. Queremos, ó Deus, melhorar, certamente queremos melhorar. Como teus filhos, sempre queremos melhorar. Mas nem sempre, Senhor, nós fazemos o que é necessário para que essa melhora aconteça. Muitas vezes esperamos que ela venha de uma forma sobrenatural, quando muitas vezes o Senhor espera que nós façamos algo para que essas mudanças aconteçam em nossas vidas. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor venha aplicar a Tua palavra aos nossos corações, e o Senhor traga para nós o entendimento correto acerca de tudo que ouvimos, e que essa palavra seja aplicada à nossa vida prática. Ó Deus, que a certeza do Teu amor por nós seja fortalecida em cada coração aqui presente, desde os mais jovens até os mais experientes, que todos experimentemos esta convicção do Teu amor por nós, que não sejamos como meninos, como crianças, que pelo fato de recebermos uma palavra de negação dos nossos pais, muitas vezes pensamos que eles não nos amam, e às vezes agimos assim contigo, Senhor, porque a nossa oração a resposta parece demorada, e parece que nós não somos ouvidos por Ti, duvidamos do Teu amor. Ensina-nos, ó Deus, a amadurecer no nosso entendimento, como a Tua palavra diz, que nós não sejamos meninos no entendimento, para que nós compreendamos que o Teu amor é incondicional, que não depende de nada, de circunstâncias, de pessoas, de fatos, mas a prova do Teu amor é que o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, e essa é uma prova inegável. Até os incrédulos não podem negar que essa prova de amor existe. Ensina-nos, Senhor, a termos também certeza de que, como os Teus filhos amados, nós podemos viver na justiça. Pai amado, boa parte das mudanças significativas que a nossa vida precisa experimentar tem a ver com essa questão, Senhor, de agirmos como justos que somos, justificados por Cristo Jesus, mediante a fé, temos paz com Deus, que também tenhamos paz com a nossa consciência, por andarmos na justiça e vivermos uma vida de retidão, rejeitando a tudo que é mal, a tudo que é injusto,
a tudo que é falso, mentiroso, e buscando a verdade sempre, custe o que custar. Que o Senhor nos dê coragem para isso, meu Deus, e força para que possamos colocar a Tua palavra em prática. Ó Deus, isso trará certamente confiabilidade, porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, realmente ali vai o Filho de Deus, uma pessoa justa, uma pessoa que se parece com Cristo. Ajuda-nos também, Senhor, a termos certeza de que podemos vencer o mundo, Pai. Muitas vezes nós temos sido vencidos pelo mundo, Senhor, pelo medo que temos da perseguição, pelos temores que há em nossos corações em relação à economia, as mudanças no plano econômico, político da nossa nação e do mundo ao nosso redor. Tememos por conta, ó Deus, das pandemias e de outras mazelas que podem vir sobre nós. Que o Senhor tire de nós, Pai, esta insegurança, que o Senhor nos leve de volta para a Tua palavra e nos mostre que nós não devemos temer, nem mesmo aqueles que podem tirar a nossa vida física, mas somente aquele que pode tirar a vida física e lançar a alma no inferno. Ou seja, nós só devemos temer a Ti, Senhor. Então tira todo o medo dos nossos corações, toda a insegurança, toda a instabilidade, e ajuda-nos a confiar em Ti, de tal maneira que com a nossa fé em Ti e na Tua palavra, nós possamos vencer o mundo ao nosso redor. Que esse mundo não nos vença, que a sedução do mundo não destrua, Senhor, a nossa confiança em Ti e o nosso desejo de viver uma vida reta e santa na Tua presença. E que as pressões que sofremos, ó Deus, sejam enfrentadas, ó Deus, com confiança e com ousadia, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós pedimos ao Senhor que ao chegarmos ao final deste ano, nós possamos constatar que ele foi diferente. Que a nossa experiência contigo, Senhor, se transformou em algo muito mais real. Que nós conhecemos o Senhor não somente de ouvir falar, mas de conhecer o Senhor de fato e de verdade, porque nós te vimos e o Senhor nos viu, e nós tivemos um encontro real e transformador com a Tua presença em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos, para que nós não enfraqueçamos na nossa caminhada. E eu te peço que nesse ano o Senhor possa nos inspirar a ter propósitos mais altos, mais elevados para as nossas vidas, de lermos a Tua palavra, Senhor, de Gênesis a Apocalipse, de crescermos na nossa vida de oração, na nossa vida de piedade, na prática da nossa devoção, Senhor, que nós possamos buscar as disciplinas espirituais e crescermos diante, ó Deus, deste mundo, não como pessoas importantes, ricas, destacadas, mas como homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça e da Tua presença operando em nós e através de nós, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que seja essa diferença nesse ano de 2024. Ó Deus, que através dele e ao redor, ó Deus, das nossas vidas, nós possamos ver pessoas sendo transformadas, que nós possamos ver vidas sendo mudadas, que nós sejamos usados por Ti para a transformação de vidas, ó Deus, e que em nome de Jesus nós possamos chegar ao final do ano contando as bênçãos que o Senhor nos concedeu, sim, mas também contando as almas que nós levamos ao Teu altar, que nós ajudamos com o nosso testemunho para que elas fossem transformadas pelo Teu poder, Senhor. Nós Te pedimos assim com gratidão e entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados. Opera em nós, Senhor, com a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.